Graça e paz. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e vamos ler do versículo 54 até o final. Atos 7, 54. Ok? Aí vocês podem já ir abrindo as suas Bíblias nesse tempo. É um texto que é bastante interessante. O texto, ele fala sobre Estevão, foi considerado um dos primeiros, Primeiro o mártir primeiro da mártir da igreja cristã. né? E aí a gente vai... Seria interessante, na verdade, a gente ler o capítulo todo, mas seria um texto muito longo. Eu até recomendo que vocês leiam o capítulo inteiro. E a gente vai falar sobre o capítulo inteiro, mas nós vamos ler apenas este texto final. Vamos ler então? Vamos ler. Ouvindo eles isto, Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, eles quem? Aqui está falando no contexto, eram os religiosos judeus com quem Estevão estava, digamos, sendo entrevistado. Fariseus, né? Os fariseus. Estevão também era hebreu. Sim. Então... Bom, então, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra o Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isto, morreu. Esse texto, para a gente contextualizar isso, o que acontecia? Era nos momentos iniciais da igreja, momentos que aconteciam lá em Israel. Em Jerusalém. Né? Esse episódio acontece em Jerusalém. E Estevão está pregando o evangelho. E aí Estevão ele é chamado, ele é convocado. Isso daí acontece lá no... Isso aqui acontece lá em Atos 6. Acontece lá em Atos 6, versículo 8. Então, ele é levado ao Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal religioso dos judeus. Então, esse tribunal religioso, o que acontecia? Poder político... Porque aqui nós estamos falando, né, de um atrito que ocorre entre, digamos, irmãos de fé. Né? Sim, exatamente. Entre judeus. Ele não existia a religião cristã como existe hoje. O que existia, na verdade, era um ramo de judeus que afirmavam que Jesus era o Messias. No início, o Estevão era um judeu que afirmava que Jesus era o Messias. E aí ele é chamado perante esse tribunal religioso, que também detinha o poder de punir algumas pessoas que fizessem atos que fossem contra a religião vigente da época. E aí ele é chamado, inicialmente arrumam testemunhas para difamá-lo, e ele é dado, digamos, a ele a oportunidade de se defender perante esse tribunal. E ele começa a sua exposição. Ele faz uma exposição toda de argumentos ao longo da Bíblia, levando até Jesus. E aí, no final, depois que ele faz uma exposição de argumentos, ele fala contra aquele tribunal
É até bom a gente deixar claro, porque a conversa que Estevão teve com o tribunal do Sinédrio, ela é uma conversa que ela parece começar um tanto amistosa, mas ela não termina de uma forma tão amistosa assim. Por exemplo, no verso 51 de Atos 7, a gente começou no 54, ele vai falando de uma forma que parece bem tranquila, até que no verso 51 e 52 ele fala: homens de dura cerviz. Como é que está na tua tradução? Homens teimosos e incircuncisos de coração. Cadê o senhor? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Porque ele reconhece, profetas, né, essa pecaminosidade que é de nós todos. Nós repetimos os erros, muitas vezes erros de gerações em gerações. Sim. Mas em tudo isso, é bom a gente deixar bem claro que apesar dessa fala de Estevão, que não é exatamente uma fala tão calma, tão tranquila, tudo que ele fez em relação a esse tribunal não passou de falar. Era uma discussão entre eles, era um debate. Sim. Né? Então, cada um defendia a sua posição. Sim, cada um defendia a sua posição. Com palavras. E houve um momento que a discussão se tornou um pouco mais acalorada. Não acontece às vezes, Sim. Né? Não, olha, estou vendo aqui, vocês estão fazendo, você não consegue ver algo, não, quem não consegue é você. É uma discussão que se torna acalorada, porque nós somos humanos, isso acontece muitas vezes. Mas aí o que acontece a partir dali? Quando acontece toda essa discussão, no ato seguinte, os fariseus que estavam ali no Sinédrio se enfureceram contra Estevão. Eles se enfureceram contra Estevão, e aí a gente já está dentro do texto que nós lemos. Eles se enfureceram contra Estevão, e eles levaram Estevão para fora, como aqui está dizendo, e eles rangiam os dentes contra o Estevão, de tão enfurecidos, tão dominados pela raiva que eles estavam. E quando isso daí acontece, eles levam o Estevão para fora. O Estevão fala que está vendo Jesus, e quando eles chegam a um ponto, no furor deles, dos fariseus, que eles tapam os ouvidos e começam a gritar, porque é uma postura totalmente irracional, não é? Eles não querem ouvir aquilo. Aqui é um interessante que fala que eles ficam com o coração cheio de raiva. E aí eles não querem ouvir. Quer dizer, a gente já não tem mais aqui aquela esfera do diálogo que é racional. Sim. Agora já é puramente emocional. A gente não fala, às vezes, com o coração, desde o coração, a gente não fala tantas vezes tão bem das coisas feitas com o coração. O coração também é uma fonte tanto de amor, quanto pode ser de raiva, de frustração. E agir movido pelo coração pode ser bem problemático, como eles aqui. E aí, o que é importante a gente colocar aqui? Que aqui havia uma conversa entre duas partes, que as duas partes se julgavam serem homens de Deus. Né? O Estevão era um homem de Deus. Eram praticantes de uma mesma fé. Eram praticantes de uma mesma fé, de linhas diferentes. O Estevão, ele cria que Jesus era o Cristo, mas os outros que estavam ali falando com Estevão também se consideravam homens de Deus. Entretanto, a gente vê que existem posturas bastante diferentes aqui. Estevão sempre estava lá dialogando. Como diz a Bíblia, para que estejamos prontos para explicar, para falar para as pessoas as razões da nossa fé. E o que o Estevão faz ao longo de todo esse discurso, mesmo que em um determinado ponto ele tenha sido um pouco mais duro, tudo que ele faz é isso. Agora nós temos do outro lado um grupo de pessoas religiosas que também se afirmam homens de Deus, mas qual é a postura deles? É simplesmente, ao invés deles apresentarem da mesma forma os argumentos dele, e mesmo que eles discordem tudo, como algumas vezes acontece, não, é ranger os dentes, ser dominado pela raiva, e diante da total perda de razão, é tapar os ouvidos e começar a gritar.
pareceria até uma pirraça de criança, sabe? Quando a criança chega lá, tapa o ouvido, começa a gritar, não tô ouvindo você, papai, mamãe, lá, começa a falar. É uma atitude irracional, mas ela é uma Sim. atitude guiada pelas emoções. Sim. Pelo coração. É que pareceria até uma pirraça de criança engraçadinha se isso não tivesse terminado com apedrejamento, com assassinato de um homem. Que é assim que termina. E qual é o ponto que a gente quer deixar para os irmãos aqui? Um ponto entre vários. É que nesse texto que a gente está falando aqui, ele está descrevendo o momento inicial da igreja, da nossa igreja, da nossa fé cristã. Sim. Certo? Sim. Ele está descrevendo aquele momento em que quem estava... as pessoas que tinham a fé cristã eram as pessoas que conversavam, eram as pessoas que expunham a razão da sua fé. Mas, infelizmente, na própria história do cristianismo, ocorreram momentos em que os cristãos se colocaram exatamente do lado de quem aqui está exatamente contra o lado cristão. Então, os cristãos muitas vezes... De perseguidos a perseguidores. Passaram perseguidores. E ainda hoje a gente encontra momentos em que as pessoas, em nome da fé, neste mesmo Jesus, essa mesma fé que levou Estevão a proceder de forma espiritual, de forma calma, de uma forma que honra Jesus, mas hoje existe quem, em nome do mesmo Jesus e da mesma fé que movia Estevão, age exatamente como se fosse um fariseu, atirando pedras, insultando, deixando-se levar pelo calor do momento, não querendo ouvir o outro, não querendo alguém que é desse partido, que é dessa linha teológica, que é dessa igreja, que é dessa que tem essa posição. Não é o que a gente vê aqui, né? Não é o que a gente vê aqui, Estevão. Estevão aceita ir lá, aceita conversar com eles, mas ele chega um momento em que eles simplesmente tapam os ouvidos, gritam. Eles acham que gritando, eles conseguem abafar a voz de Estevão. Mas o que a Bíblia deixa registrado... A gente acha que é uma competição de quem fala mais alto? Sim. Não é assim. Diálogo não é isso. Uhum. Acharam que podiam ganhar no grito. Então é isso que a gente vê nesse texto, e ele é um importante alerta para que a gente saiba que, como Jesus diz, tem aquele episódio em que o Pedro, numa época em que ele estava ainda nos primeiros passos com Jesus, que ele não entendia bem do que era o evangelho, ele encontra um pessoal que está fazendo um negócio que ele não gosta, aí ele já chega lá, e aí, senhor, quer que eu ore aí para que caia fogo do céu para torrar todo mundo? Como se ele pudesse fazer isso. Eu nem entendi qual foi a dele de propor um negócio desse. Mas Jesus chega para ele e fala, Pedro, calma, Pedro, você ainda vai aprender de que espírito você é, né? Sim. E nós? De que espírito nós somos? De que lado nós estamos, né? Sim. Entre aqueles que perseguem ou aqueles que calmamente expõem as razões da sua fé, que dialogam, que oram por quem nos persegue. Uhum. É importante a gente observar também que muitas vezes a gente pensa que a pessoa que dialoga, que é flexível, que aceita conversar, que é conciliadora, a gente pensa que a pessoa também aceita qualquer coisa que fala. Não. Estevão, em todo o discurso dele, ele é bastante firme. Tanto que ele morreu por aquilo que acreditava. Ele dialogou, ele ouviu e ele falou, mas ele estava firme, tão firme a ponto de ser morto por isso. Firme, na verdade, quem não foi firme foi quem, diante de todos esses argumentos, terminou a discussão partindo para a violência. Essa que foi a não firmeza. Estevão não, Estevão ele é firme e ele fala o que tem que ser dito, em alguns momentos até sendo um pouco mais duro. E nós temos na pessoa de Estevão alguém que até o fim honrou Jesus.
Alguém que fica registrado na Bíblia sobre alguém, como alguém que honrou Jesus até a morte. Ele foi testemunha, mártir quer dizer testemunha, ele foi testemunha Sim. de Jesus até o fim. Que a gente não tenha a necessidade de um dia chegar a esse ponto. Seria melhor, mas se tivermos chegar, mas que o exemplo de Estevão, o exemplo da firmeza, mas o exemplo também da calma, o exemplo também da razão, da disposição para o diálogo, que seja esse exemplo que nos acompanhe enquanto pessoas que realmente têm o Espírito de Cristo. Amém? Amém.